Olá, meu nome é Julia Galvani. Começa agora mais uma entrevista do quadro NASP 40 anos. Hoje a gente tem a alegria de receber aqui no Centro White o pastor Alberto Tim. Pastor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Um grande prazer. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de vida e ministério do pastor Alberto. E gostaria de começar perguntando para o senhor um pouquinho ali das suas origens, qual a sua data de nascimento, quem foram seus pais, conte-nos um pouquinho da sua infância ali, onde você passou a infância. Eu nasci no interior do município de São Lourenço do Sul, isso fica não muito distante de Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, e meus pais eram adventistas, nossa família. Em realidade, meus avós e uma bisavó foram batizados todos, sem nenhuma exceção, no ano de 1905. Eu passei minha infância ali. Meu pai era relojoeiro, então eu aprendi a trabalhar com relógios também. E um pouquinho com rádio. Aos 6 anos eu montei meu primeiro rádio com transistor. Ali, lógico, usando desenhos que haviam ali feito e assim. E a religião era tomada a sério em casa. Então, meu pai, mesmo não sendo abastado, assinava todas as revistas da Casa Publicadora, que na época eram várias. A lição da escola sabatina era sagrada, a meditação e todo novo livro que a Casa Publicadora lançava, ele comprava. Então esse ambiente ali, onde a religião era tomada bem a sério, os cultos eram feitos também, exerceu uma grande influência. Então eu passei praticamente a vida trabalhando, quer dizer, a minha infância trabalhando com rádios primeiro e depois com relógios. Que interessante. Quantos anos você tinha no seu batismo? Quem foi o pastor oficiante? Eu fui batizado em 1969, ou seja, minha data de nascimento é 14 de junho de 1958, então eu tinha 11 anos, e o pastor é Manuel Rosa de Oliveira. Que interessante. E onde você frequentou as escolas ali no seu período inicial, na sua infância? Bem, eu frequentei a escola não muito distante de casa, uns 4 quilômetros. Eu ia a pé com algum colega até a escola, que era na nossa localidade. Depois eu fiz aquilo que se chama admissão ao ginásio, o exame, e então fiz o ginásio numa escola luterana em Pelotas, uma escola vocacional. Então, foi uma experiência muito boa. E naquela escola nós tínhamos aula de inglês e de alemão. Olha que interessante, então o senhor aprendeu alemão. De casa, nós falávamos 3 línguas, meus pais e meus irmãos, que era o português, o pomerano, um dialeto alemão, e o próprio alemão. Então eu aprendi as 3, só que não praticando a gente enferruja, né? Que interessante, pastor. E como surgiu o desejo de fazer teologia, de ser um pastor? Era algo mencionado em casa? Como que foi esse desejo? Não, meu pai gostaria que eu fizesse medicina. E a razão era porque ele achava que pastores seriam os primeiros a serem perseguidos no final dos tempos. E havia um pastor médico e filósofo, que era muito amigo da família, começou o trabalho como médico no hospital onde eu nasci, que é o Dr. Siegfried Hoffmann. Então, ele era alemão, então ele achava que eu podia ser praticamente um médico como ele. Eu nunca me entusiasmei pela ideia, sob influência do meu irmão mais velho, que tinha quase 20 anos quando eu nasci, e minha irmã 18, eu decidi caminhar na direção de seguir a área de engenharia eletrônica ou nuclear. Mas quando eu fui fazer o exame de admissão para a Escola Técnica Federal de Pelotas, que foi até reconhecida como a melhor escola técnica do Brasil naquela época, as inscrições haviam fechado. E eu fiquei muito frustrado. Aí fiquei 1 ano sem estudar, mas trabalhando com meu pai, no interior de São Lourenço. Mas aí surgiu um novo pastor no nosso distrito, que se chamava Jorge Anacleto de Souza. Ele mora hoje em Maringá, no Paraná, jubilado. Eu vi nele uma expressão de um verdadeiro pastor, uma pessoa bem simples, mas que tinha Deus na sua vida.
E aquilo mexeu comigo e por influência dele e do meu irmão também, aí eu já fui para o IACS cursar contabilidade, pensando em fazer teologia. Que interessante, pastor. E quando então você iniciou o seu curso de teologia? Como foi esse período? Bom, aí eu fui no IAE São Paulo, hoje o UNASP São Paulo, no início de 1978. Foi a primeira turma, a primeira vez que tínhamos 2 turmas no novo prédio ali de teologia. E então eu me formei em 1981 e no ano seguinte eu comecei o meu ministério em Ijuí, Rio Grande do Sul. Certo. Poderia nos contar um breve resumo dos locais e das datas, né, onde o senhor passou? Bem, eu comecei então em Ijuí, onde eu fiquei 4 anos, o primeiro ano solteiro e depois 3 anos casado. De lá eu recebi 2 chamados, quando eu estava no 4º ano, um para ser professor de teologia, com a missão de começar o Centro de Pesquisas Ellen White do Brasil, que era um centro de estudos até então, e lecionar teologia. Então lecionei não apenas na faculdade de teologia, algumas classes como doutrina do sábado, história da igreja, religiões contemporâneas, algumas práticas e vida e ensinos de Jesus para a faculdade de pedagogia também, o primeiro ano. E então, em 87, nós então, em dezembro, tivemos a cerimônia de transição de um centro de estudos Ellen White para o centro de pesquisas Ellen White. Então aquilo foi basicamente a minha trajetória ali. E eu já vinha fazendo o mestrado do SALT. Muito bem. Quais foram os desafios iniciais ali no centro de pesquisas Ellen White? Havia muitas exigências. Como foi esse processo? Bom, no início, o Centro White, o primeiro desafio que surgiu realmente é que a Associação Geral não reconhecia 2 centros White por divisão, só um. E esse já havia sido estabelecido na Argentina, em 79. Então, por influência de algumas pessoas, inclusive o pastor Enoque de Oliveira, foi mudada a política e então o nosso foi o segundo centro White de uma divisão, de número 10, então o 10º centro White ali. Então foi uma conquista por esse lado, mais um desafio pelo fato de termos que mudar, até influenciar a mudança da política da Associação Geral em relação com os centros White. Certo, interessante. Então o senhor mencionou que depois estava fazendo mestrado já? Sim, e concluí em 88 e em 89, em agosto, nós fomos então para Andrews estudar, onde nós ficamos quase 6 anos, faltando um mês. Muito bem. E depois quando foi a volta aqui para o Brasil, para onde foi chamado? Olha, nós saímos, em nossa mudança, nós saímos do IAE São Paulo, na época, e então voltamos para o novo IAE, hoje o NASP Engenheiro Coelho, e chegamos aqui no dia 19 de julho de 1995, onde ficamos exatamente 12 anos. No dia 19 de julho de 2007 saímos. Muito bem. O senhor veio lecionar aqui no curso de teologia. Quais matérias o senhor lecionou? Eu lecionei inicialmente hermenêutica, história da igreja, também lecionei orientação profética, que depois passaram a ser chamadas de História do Adventismo 1 e História do Adventismo 2. Lecionei também Doutrina do Santuário, posteriormente, e então também a doutrina da Trindade e do Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, na América do Sul, nas várias sedes, tanto no Peru como na Argentina, no IAN, hoje FADBA, e aqui eu lecionava a classe de desenvolvimento das doutrinas adventistas para o mestrado. E nesse período também, no último ano que eu estive aqui, eu coordenei a pós-graduação em teologia.
Certo. Quando o senhor retornou, o senhor também voltou a ser o diretor do Centro de Pesquisas Ellen White. Quais foram alguns projetos que foram desenvolvidos aqui? Por exemplo, foram desenvolvidos simpósios nessa época? Parece que você sabe bem da trajetória, hein? Realmente, nós começamos... eu sempre criei muito em publicações. Então, o pastor Renato Stencil, ele era o diretor da imprensa universitária aqui, depois o Naspress, e nós fizemos uma parceria, publicamos vários materiais ali, mas ao mesmo tempo, antes de sair de São Paulo para Andrews, eu comecei um projeto junto com a professora Sônia Gazeta de uma enciclopédia da memória adventista. E no meu período de ausência, ela ficou como diretora interina e trabalhou nessa enciclopédia. Só que eu percebi que para manter a qualidade dos verbetes e também para concluir o projeto, não teria como fazer uma publicação. Porque isso é um projeto de muita gente, de uma equipe, e não de 2 ou 3 trabalhando, né? Então surgiu a ideia, quando eu já estava aqui no Novo IAE, de transformar essa enciclopédia numa enciclopédia eletrônica, temática. E aí, isso mudou bastante o perfil, e nós vimos que alguns verbetes não dariam certo, não qualificariam ali, e outros. E então nós tivemos um lançamento, uma cerimônia de lançamento da enciclopédia na seguinte base: o que você tem disponível, você coloca no site. O que não tem, posteriormente você vai preenchendo. E eu fiz uma palestra nos arquivos da Associação Geral, a pedido do Dr. David Trim. E eu não sei até que ponto isso acabou influenciando, pode não ter influenciado, mas aí surgiu a ESDA. Mas nós fomos pioneiros em uma enciclopédia da história da igreja eletrônica. Que interessante, pastor, que era chamada Wikiasd, né? Sim, mas ao mesmo tempo, simpósio, sim. Eu percebi no projeto da enciclopédia que nós não estávamos maduros para produzir uma enciclopédia, porque isso é um trabalho monumental. Então, me veio a ideia de primeiro ter simpósios da história da igreja, ou da memória da igreja, como a gente chamava. Aí a gente fez o primeiro sobre a história desse campus, hoje o NASP Engenheiro Coelho. Depois nós fizemos outros sobre a história da obra de publicações, a história da educação, da estrutura organizacional da igreja no Brasil, contando também no mundo. Um sobre a história da música e outros temas mais, porque nós achávamos que com isso a pesquisa bibliográfica ajudaria na enciclopédia. Então nós tínhamos simpósios temáticos. Ao mesmo tempo, eu lutei bastante para convencer a casa publicadora de ter a revista Adventista online, porque no passado era uma das mais importantes fontes de documentos históricos. Sim. Porque sabe que atas, elas não são muito confiáveis, porque elas são, agendas e coisas e programas que são escritos ou publicados antes do evento ocorrer. Mas normalmente depois que o evento ocorreu, uma reportagem, uma notícia, aí você sabe que a coisa realmente aconteceu. Então nós começamos com esse projeto de coleta de materiais também e essa tentativa. Começamos com o projeto de digitar, os alunos da minha classe de História do Adventismo digitavam a revista Adventista, que naquela época nós não tínhamos scanners assim, com essa qualidade. Nós conseguimos avançar até um determinado período, mas não tínhamos quem pudesse revisar o texto. Então a coisa ficou meio parada. E nesse meio tempo a gente conseguiu 2 vitórias. Uma delas foi a realização do CD dos livros de Ellen White em português, com a casa, porque se eles não fizessem, o Ministério Independente faria. E perderiam. Aí eles aceitaram. Depois o outro foi de eles entrarem no projeto de digitar toda a revista Adventista.
E isso é o que nós temos hoje nos acervos da Revista Adventista Online. Mas tudo começou, as ideias começaram aqui. E um terceiro projeto também foi a tradução do Comentário Bíblico Adventista. Eu não fui o único, vários tentaram. Mas nós chegamos até a montar um projeto com a Unaspres de publicar aqui. Aí a coisa saiu por lá. Muito bem. Com relação ali ao curso de teologia, como que o senhor percebeu o curso na época? Como que funcionavam as disciplinas? Havia muitos alunos? Sim, o curso de teologia sempre teve o número, as vagas preenchidas. E o curso era muito bom, mas aí surgiu 2 grandes desafios. Um deles, no caso, foi o reconhecimento, a oficialização do curso pelo MEC. Então, muitos se preocupavam que essa oficialização do curso de teologia acabaria danificando a nossa identidade adventista, com aulas de filosofia, sociologia e coisas dessa natureza. Mas aquilo ali praticamente, isso ocorreu, mas não houve muita mudança. O que depende muito é o perfil dos professores, né? Então não é tanto ali, se o professor tiver consciência disso. Outra questão foi o surgimento de programas de conjugados, ou seja, o indivíduo podia fazer teologia e jornalismo, teologia e administração. Que antes não era permitido, né? Não. Então ele podia fazer de manhã um e à tarde outro. Houve bastante oposição a isso também, porque diziam que as pessoas perdiam o foco. Então não ficavam concentrados só na teologia, mas ficavam com em outras palavras, 2 namoradas, né? Ali. E muitas vezes a teologia ficava para um plano secundário. Mas várias pessoas saíram daí hoje servindo à igreja. Então sempre cada inovação gera contestação e tem os seus pontos positivos e, lógico, negativos. Sempre se tem que avaliar exatamente qual o melhor caminho a seguir. Certo. O senhor mencionou também que coordenou a pós-graduação durante um período. Como foi esse? O senhor acompanhou? Eu orientei várias teses de doutorado. E todas que eu orientei foram com vistas a contribuir de alguma forma para a nossa identidade adventista. Porque eu lembro uma vez que o Dr. Gerhard Hasel, que era o diretor do programa de PhD e ThD, quando eu estudei na Andrews, um dia ele mencionou o seguinte: há teses que são uma melhor contribuição para outras denominações ou para outras pessoas do que para a própria igreja. Se nós não resolvemos os nossos problemas aqui, não vão ser os outros. Então esse foi um projeto. Nesse sentido, quando eu assumi a pós-graduação, e nós começamos a publicar as teses, como a primeira defendida que eu orientei, que foi a do pastor Luiz Nunes, sobre crises na Igreja Apostólica e crises na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Depois outras também, como do pastor Paulo Silas, sobre estudos bíblicos, Alceu Nunes, sobre a marcação de datas para a segunda vinda e assim por diante. E nós conseguimos a publicação delas. Agora, quando eu estive na pós-graduação, nós tentamos fortalecer esse lado de publicações e também organizar bem o departamento. Muito bem, pastor. E após esses 12 anos aqui no NASP, para onde o senhor foi? Quais as outras funções que exerceu e exerce? Bom, eu estava sendo convidado para ir para Andrews, como professor do seminário, ou para a Associação Geral, mas daí a divisão disse que não podia sair porque eles gostariam que eu ajudasse o SALT. Então, nesse período, eu recebi o chamado para ser o coordenador do Espírito de Profecia da Divisão Sul-Americana e, principalmente, o reitor do SALT. E a missão que eu exerci ali, a tarefa foi tentar reestruturar o SALT, ou seja, o Seminário Latino-Americano de Teologia, porque as sedes, como na Argentina, no Peru, aqui e também na Bahia, estavam se tornando muito independentes. O ensino teológico a nível de pós-graduação estava por conta das uniões. Então a ideia era, porque quando o SALT surgiu, ele era integrado.
Mas aí surgiram as universidades. E para receber o título oficial do governo tinha que estar vinculado às universidades. Então a minha missão lá foi tentar negociar esse acordo entre o título oficial da universidade, mas sem vincular o currículo e a coordenação da própria divisão. Então foi uma mudança de paradigma sobre uma nova realidade. Muito bem. Em seguida, o senhor atuou em qual área? Bom, por parte da coordenadoria do Espírito de Profecia, no meu período foram inaugurados 2 outros centros. Nós tínhamos um na Argentina, que foi o primeiro, e o segundo aqui, do qual fui diretor por todo esse período. Agora, depois, nós estabelecemos um centro White na nossa Universidade do Peru, Universidade Peruana Unión, e outro no IAN, ou seja, FADBA hoje, ali também. Então, nós conseguimos duplicar e colocar também um centro de estudos Ellen White em cada instituição superior que tinha formação teológica. Então, eu ajudei a estabelecer uma rede de centros White para todo o território da divisão sul-americana. Interessante, pastor. Agora, você falou depois, né? Aí depois da divisão eu recebi um chamado para o Ellen White Estate, da Associação Geral, ou seja, o patrimônio literário de Ellen White, onde eu trabalhei por 10 anos e meio, que eu pensava até em me aposentar lá, mas a liderança da Associação Geral sentiu a necessidade de que eu servisse no Instituto de Pesquisas Bíblicas. Então, em agosto de 2022, eu saí do White Estate para o Instituto de Pesquisas Bíblicas, onde eu atuo hoje. No período lá do White Estate, a minha missão maior, eu era responsável pela parte acadêmica do White Estate. Então, nós trabalhamos naquele livro, na edição do livro Quando Deus Fala, em português o título, traduzido para mais de 10 línguas, e fazendo simpósios do dom de profecia ao redor do mundo. Entre outras coisas, mas esse foi uma atividade básica. Certo. O senhor tem livros de sua autoria? Quais os títulos deles? Sim, eu tenho alguns. Um deles é a história da minha própria igreja, chamado Igreja Adventista de Campos dos Quevedos, que eu achei que eu poderia fornecer, não só dar uma contribuição à minha igreja, em gratidão pelo legado espiritual que eu recebi deles, mas também uma forma de, não vou dizer modelo, mas alguma forma para que outros escrevam algo semelhante de suas igrejas. Eu tenho a minha tese doutoral, que é publicada em 4 línguas, que é o Santuário e as 3 Mensagens Angélicas, fatores integrativos da teologia adventista, ou das doutrinas adventistas, publicado pela Unaspress, em português, no caso. Eu tenho um outro livro que é O Sábado na Bíblia, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Um outro que é o que acompanhou a lição da Escola Sabatina, do 4º trimestre de 2022. Eu tive o privilégio de escrever a lição da Escola Sabatina. E o livro que acompanha. O título do livro é Além da Morte, o título que foi dado em português. E também a meditação matinal de 2018, com cada leitura vinculada a uma data específica de um acontecimento histórico que ocorreu naquele dia, e que foi publicado no Brasil em 2018 e nos Estados Unidos esse ano de 2023. É a meditação em inglês. E também publicado em Portugal e na Romênia. Muito bem, pastor. E editei vários outros livros, até aqui do Centro White. Sim. Ao longo dessa trajetória ministerial até o momento, o senhor teve algum desafio em especial em que o senhor viu ali o cuidado de Deus naquela situação? Tem vários. Sabe que a gente tem que cuidar para não mistificar as coisas. Mas eu tive 2 grandes desafios. Um em relação com o livro do sábado, no meio desse período, trabalhando nele,
nossa filha mais nova, Shelley, contraiu a gripe suína na época. Quase faleceu. Mas eu creio que Deus interveio. Quando eu estava trabalhando na meditação matinal, eu estava escolhendo os livros, separando ali, colocando em montes para começar a trabalhar. O nosso basement, ou seja, o piso inferior da nossa casa encheu de água e tudo se foi. Teve que ser levado os livros todos para serem secados. E assim tem vários desafios, mas você vê ao mesmo tempo que um desafio ocorre, seja ele uma razão natural, ou quem sabe de alguma outra forma, mas Deus sempre apoiou e ajudou a superar essas barreiras. Né? Amém. E ao longo da sua trajetória, o senhor teve alguma pessoa ou pessoas em especial que o motivaram e o ajudaram? Com certeza. Como tem aquele velho ditado de um poema em inglês, ninguém é uma ilha. Então nós somos devedores. Até mesmo Goethe, o famoso poeta alemão, dizia que ele andou nos ombros de outras pessoas. Não fosse as gerações passadas, ele não seria ninguém. Ralph Emerson também, poeta americano, também disse a mesma coisa em relação com isso. E no meu caso, eu tive algumas pessoas que me influenciaram muito. Na minha infância, lógico, meus pais, meu irmão e minha irmã, mas meu irmão principalmente, Edgar, ele influenciou muito a minha vida. Eu considerava ele como o meu modelo, porque ele era quase 20 anos mais velho do que eu. Na faculdade de teologia, você aprende de cada um alguma coisa, né? Por exemplo, em termos o meu estilo é mais gráfico. Eu gosto de diagramas e coisas assim. E isso quem influenciou foi o falecido pastor Modesto Marques de Oliveira. Mas em termos de compromisso com a mensagem adventista, assim, além da formação da minha família em si, dos meus pais, meus irmãos, teve uma pessoa que me influenciou muito, eu sou eternamente grato a ela, que era o Dr. Wilson Andrew White. Eu tive 8 matérias com ele, sem contar uma no mestrado, mas na graduação todos os semestres, 8 semestres nós tínhamos uma doutrina ou uma teologia sistemática com ele. E ele tinha uma característica. Quando ele voltou dos Estados Unidos, foi antes da minha época, eu não estava aqui ainda, mas alguém perguntou para ele, Dr. Wilson Andrew White, você que vem da famosa Universidade Northwestern em Chicago, com PhD, quais são as grandes ideias que você tem a transmitir para nós? E a resposta dele foi, eu não tenho grandes ideias, eu vim contar para vocês a velha e feliz história. Isso faz a diferença. Na primeira aula que ele dava no teológico, no primeiro ano, uma das coisas que ele já falava é aquela questão, ele citava o livro Grande Conflito, onde dizia, é obra-prima dos enganos de Satanás, levar a mente humana a pesquisar e conjecturar onde Deus não quer que nós nos envolvamos. Então, lealdade à palavra inspirada, quer seja da Bíblia ou de Ellen White, isso é inegociável. E no doutorado, uma pessoa que me influenciou muito foi o Dr. George Knight. Mesmo não compactuando com todas as ideias, ele tem a linha dele, eu tenho a minha e tal, mas eu aprendi muito com ele como escrever. Eu acho que ele foi o ponto de transição. 2 pessoas ali. Em primeiro lugar ele e outro Dr. Kenneth Strand, que era um dos últimos enciclopedistas adventistas, profundo em tudo. Quando eu fui tomar a primeira classe dele, ele disse assim, para os alunos, é a classe sobre Lutero. Ele disse, vocês podem escrever o exame de vocês em inglês, francês, alemão, holandês, espanhol, italiano, latim. Em português eu vou ter que usar um pouco o dicionário. Era uma mente incrível e uma pessoa extremamente simples. Bem diferente do que alguns que sabem um pouco e já se acham. Né? É verdade. Ok, pastor. E com relação ainda ao UNASP, qual que o senhor percebe que é o diferencial desse colégio?
Por que um aluno deveria estudar aqui? Bom, em primeiro lugar, eu creio que a localização dele é fundamental. Se você lê a filosofia de Ellen White, a filosofia educacional de Ellen White, eu até publiquei um artigo, já faz muitos anos, intitulado Internatos Adventistas, Núcleos de Educação Integral. Então é lógico que a comunidade aumenta e você tem agora uma comunidade ao redor e tudo, mas em contato com a natureza é bem diferente do que você só vê prédios. Porque, como Ellen White fala no livro Parábolas de Jesus, que as lições de Cristo são melhor compreendidas onde Ele as ensinou, junto à natureza. Então aqui nós temos esse privilégio. Você tem as informações disponíveis, mas também, se você quiser tirar proveito, você tem o verde da natureza desse campus tão bonito. Outro lugar, aqui é um centro de formação acadêmica muito importante. E eu creio que existem vários fatores, os professores, os alunos e tal. Minha esposa e eu pensamos claramente, nós gostamos tanto desse lugar pelas programações e tudo, que nós podíamos morar em muitos lugares, não vou dizer do mundo, mas do Brasil, aí outros lugares também, mas nós optamos por, se Deus quiser, morarmos aqui depois que terminarmos a nossa carreira lá nos Estados Unidos, né? Então, e eu tenho uma coisa, aqui é que você forma amizades. Quem faz a instituição ser boa não são os outros, sou eu. Você pode pegar aqui a malandragem, se quiser. Você pode esfriar espiritualmente aqui. Você pode planejar sua apostasia aqui dentro, se quiser. Afinal de contas, Judas não apostatou dentro do círculo apostólico. Mas se você souber aproveitar as grandes oportunidades que tem aqui, isso pode ser o melhor lugar possível. E você é um lugar de oportunidades. E muitas dos nossos melhores amigos são amigos que a gente formou no período de internato. Principalmente no IAE, naquela época. Depois na Andrews também. Mas naquela fase onde a gente é jovem e tal e coisa, então você tem memórias, você constrói muita coisa. Eu creio que os nossos internatos deviam de ser núcleos de formação de missionários para a igreja. Não é a teologia só, todas as carreiras aqui, preparar as pessoas para testemunhar do evangelho fora. E se você for receptivo a essa ideia, você pode fazer uma grande diferença. Com certeza, tem muitas oportunidades aqui, né, sim, pastor? Sim. E agora uma última pergunta para a gente finalizar. O que o NASP representou na sua vida, aqui o NASP Engenheiro Coelho, na sua vida pessoal, profissional? Como que os anos que o senhor passou aqui, como que impactaram você? Eu era apaixonado pela sala de aula e gostava de lecionar para o primeiro ano. Não é dizer que os outros não são, eu lecionei em diferentes níveis, mestrado, doutorado também, mas no primeiro ano você encontra aqueles alunos que têm aquele desejo, aquele anseio de servir e creem que se na minha igreja tem um nível espiritual, ali é o clímax. Então, eu tive muitas experiências interessantes com alunos e ao mesmo tempo orientando teses também, e as programações daqui. Sabe que 12 anos assim são um período significativo na nossa vida. E a amizade com os colegas, os demais professores também. Eu tenho amigos que são daquela época ainda, outros que a gente forma posteriormente, mas eu só digo uma coisa. Eu não posso negar que eu sou apaixonado por essa instituição. E sabe que paixão muitas vezes não se explica, se sente. Que legal, pastor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, aqui contado um pouquinho das suas histórias de vida. Tenho certeza que teria muitas outras histórias que o tempo não permite, mas eu desejo que Deus continue abençoando o senhor e a sua família nas suas funções. Muito obrigado, foi um prazer estar com você. Nós estudamos ao mesmo tempo no IACS, só que eu me formei um ano antes da Marli, mas nós não namorávamos ali.
Éramos amigos, assim. Cantávamos no mesmo coral, Exatamente. viajávamos juntos. Mas nós começamos a namorar no dia... Que dia mesmo a gente começou a namorar? 10 de outubro. 10 a 1 da tarde, em 1979. Na frente do restaurante, hoje na época se chamava Refeitório, do IAE São Paulo, hoje o NASP São Paulo. Depois nós ficamos noivos e nos casamos em que data mesmo, amor? Teste. 18 de janeiro? De 1983. Exatamente. Mas nós ficamos daí o último ano, o Alberto já estava no distrito e eu ainda fazia pedagogia, o último ano de pedagogia. Então, quando eu me formei, alguns dias depois nós casamos. Então, a Marli preencheu a minha solidão. Bom, a nossa filha mais velha, ela nasceu em São Paulo, no Hospital Adventista São Paulo, quando nós trabalhávamos ali, em 1987. E ela hoje é casada com um pastor, ela também se formou aqui em jornalismo e letras, português e inglês, e eles estão hoje, ela e o esposo estão na Andrews e virão aqui para trabalhar no UNASP Engenheiro Coelho como professor de teologia. E ela é jornalista e nós temos a nossa primeira neta, que se chama Elise, que é a filha deles. O William nasceu quando nós estudávamos nos Estados Unidos, então ele nasceu em St. Joseph, Michigan. Ele tem dupla cidadania, ele é americano e brasileiro, e ele coordena o evangelismo digital da Rede Novo Tempo, onde ele trabalha, e ao mesmo tempo a esposa dele também, a Débora Dantastin, ela trabalha na área mais de marketing digital e essa área de produção artística mais na... E a nossa mais nova, a Shelley, nasceu quando nós morávamos aqui, na maternidade de Campinas, em 96, o William nasceu em 93 e ela em 96. Então nós tivemos a família completa aqui. Era muito legal eles irem para a escola depois aqui e a gente acompanhá-los, a gente ia para a faculdade para lecionar e eles para a escola para estudar. Nos cultos de sexta-feira à noite a gente ia como família, os 5 para a igreja aqui. Na volta a gente brincava até nesses postes de luz, onde muitas vezes a imagem, a sombra ficava grande ou pequena, e as crianças gostavam muito, brincávamos de bola perto de casa ali com eles, ali como crianças ainda. Foram momentos inesquecíveis. Como nós morávamos aqui em cima no campus, o pátio da escola, bem dizer, o campus da escola é o nosso pátio de casa. Então a fazendinha, toda essa parte assim foi muito presente na vida deles. Então, boas memórias. E os 3 se formaram aqui. Como eu mencionei, a Suelen se formou em jornalismo e letras, fez as 2 faculdades juntas. Depois o William se formou em teologia e a Shelley em rádio e TV. Então todos somos frutos do NASP e nós nos formamos lá no NASP São Paulo.